Se o F-22 é o rei dos céus, o Su-57 é aquele assassino silencioso que prefere agir pelas sombras. Durante décadas, os caças russos eram famosos por sua força bruta e acrobacias de tirar o fôlego. MiG-29, Su-27, Su-35, todos nomes que causavam calafrios na OTAN. Mas então, os Estados Unidos resolveram jogar sujo e furtivo. Nascia o F-22 Raptor. Foi o momento em que a Rússia, pela primeira vez em muito tempo, olhou para o céu e viu nada. O Raptor simplesmente sumia dos radares, aparecia apenas quando era tarde demais. Ele era rápido, letal, pior de tudo, invisível. Em simulações, enfrentava 5 caças da velha guarda e os abatia como se estivesse jogando videogame no modo fácil. Era o início de uma nova era, e não uma boa para Moscou. Quando o F-22 entrou em cena em 2005, parecia que a supremacia aérea russa tinha virado peça de museu. Com o supercruzeiro Mach 2 e armas de ponta, o Raptor não apenas voava, ele caçava. E a Rússia, com seus caças da era soviética, só podia observar e sofrer. O MiG-29 e o Su-27, que um dia foram orgulhosos rivais do F-16 e do F-15, agora pareciam carrinhos de feira tentando competir com o foguete da SpaceX. Mas o pesadelo russo não parou por aí. Logo veio o F-35, um caça furtivo multifunção que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Enquanto os Estados Unidos nadavam em dólares e caças de quinta geração, a Rússia mal conseguia manter suas fábricas abertas. A mensagem era clara: se nada fosse feito, o céu se tornaria um domínio exclusivo dos americanos. A resposta do Kremlin? Um ultimato: crie um caça que possa dançar melhor que o Raptor, atirar mais longe que o F-35 e confundir qualquer radar que ouse olhá-lo torto. Nascia o projeto PACFA. Nascia o Su-57 Felon, o caça-fantasma da mãe Rússia. Mas havia um pequeno detalhe: será que eles conseguiriam terminá-lo antes de a concorrência já estar na próxima geração? O Su-57 não foi feito para desfilar, foi projetado para derrubar. Mas, ao contrário dos Estados Unidos com seus cofres sem fundo, a Rússia teve que montar seu caça furtivo com orçamento de liquidação. A queda da URSS havia devastado sua indústria, e fabricar uma aeronave de ponta parecia mais um milagre do que um projeto real. Mesmo assim, confiaram na Sukhoi. A missão: criar um caça que pudesse enfrentar o Raptor de igual para igual. Mas o caminho foi longo. Em 2010, os Estados Unidos já tinham 180 F-22 voando, e a Rússia ainda estava fazendo o primeiro protótipo andar sem cair. Vieram as sanções, a crise da Crimeia, e os engenheiros russos tiveram que virar alquimistas, substituindo peças importadas por tecnologias caseiras, reinventando radares, apostando em manobrabilidade extrema e torcendo para que nada explodisse. Em 2020, finalmente, o Su-57 decolou oficialmente. Mas será que ele realmente consegue derrubar um F-22? É aí que o jogo esquenta. Porque o Su-57 não joga o mesmo jogo. Ele não quer só ser furtivo, ele quer ser letal em qualquer cenário. E para isso, aposta em 3 trunfos mortais: manobrabilidade absurda, armamento brutal e guerra eletrônica nível hacker russo. Manobrabilidade. O Su-57 não voa. Ele faz balé aéreo. Seus motores com empuxo vetorial tridimensional permitem manobras tão ridículas que fariam qualquer piloto da OTAN repensar sua carreira. Em combate próximo, o Raptor pode até tentar, mas vai sentir o peso de lutar contra um caça que freia no ar e muda de direção como se desafiasse as leis da física. Enquanto o F-22 perde energia, o Su-57 gira e aparece nas suas costas com um canhão GSH-30-1 apontado diretamente na cara. Armamento. Mas o verdadeiro pesadelo do Su-57 está nas suas entranhas. Literalmente. Escondido em compartimentos internos, ele carrega mísseis para todos os gostos: ar, ar-terra, o que você quiser. Em missões onde o sigilo não é prioridade, ele ainda pode usar suportes externos para dobrar sua capacidade ofensiva. O Su-57 não quer apenas não ser visto. Ele quer ver primeiro, atirar primeiro, e garantir que o inimigo nunca mais veja nada. E entre suas armas, uma se destaca como o carniceiro de Raptors, o míssil R-37M. R-37M, o pesadelo de 300 km.
Imagine um míssil que voa a 6 vezes a velocidade do som e pode atingir você antes mesmo de seu radar acordar. Esse é o R-37M. Com guiagem avançada, alcance insano e precisão assassina, ele transforma o Su-57 em um franco-atirador dos céus. Ideal para derrubar F-22S, AVAX, ou qualquer coisa que ouse voar. Para as aeronaves de alerta antecipado da OTAN, o R-37M é mais assustador que um hacker russo num servidor da NSA. Se o Su-57 detectar o inimigo primeiro, e ele pode, o jogo termina antes de começar. Mas o arsenal do Su-57 não para por aí. O R-77M. A resposta da Rússia ao AMRAAM americano. Com um alcance estimado em 200 km e capaz de rastrear múltiplos alvos como quem acompanha várias fofocas ao mesmo tempo, esse míssil é o canivete suíço do combate aéreo. Graças ao seu radar ativo, ele não precisa nem de babá eletrônica. Ele mesmo faz o trabalho sujo, muito além do alcance visual. Agora, se a briga for no mano a mano, o K-74M2 entra em cena. Um míssil ar-ar com tanta manobrabilidade que deixaria um bailarino do Bolshoi com inveja. Guiado por infravermelho, trava no alvo sem nem pedir licença pro radar. Em um dogfight mortal, é como uma adaga afiada girando em círculos prontos para o golpe final. Se o Su-57 se aproximar demais, bom, é fim de jogo pro inimigo. Mas o Su-57 não é só bom de briga nos céus. Ele também adora uma destruição no chão. Apresentamos o KH-38. Um míssil guiado de curto alcance, ideal para fazer visitas não tão amigáveis a fortificações, radares e veículos blindados. Com seus 40 km de alcance e sistemas de guiagem variados, laser, satélite ou radar, ele é como um carteiro russo determinado, sempre entrega. Agora, se a ideia for deixar generais da OTAN suando frio, o KH-47M2 Kinshal é o mensageiro do caos. Um míssil hipersônico com velocidade Mach 10 e alcance de 2.000 km. Pode carregar uma ogiva convencional ou nuclear, porque, claro, sutileza é opcional. E como se não bastasse, é praticamente impossível de interceptar. O Kinshal não pede passagem. Ele simplesmente passa. Sistemas como Aegis, Patriot e THAAD? Bonitos no PowerPoint. Mas o Kinshal dança ao redor deles como se fossem cones de trânsito. Em teoria, um único Su-57 poderia transformar um porta-aviões americano em sucata antes que alguém diga lança o alarme. Mas e quando o assunto é precisão cirúrgica? O Su-57 também entende de medicina de guerra. Com as bombas guiadas K-500 e K-1500, a Rússia dá uma aula de como eliminar bunkers com estilo. As K-500 têm 500 kg de persuasão guiada a laser ou satélite. As K-1500? Bem, são 3 vezes mais convincentes. Uma visita delas, e até o bunker mais teimoso desaba em silêncio. E quando a precisão não é prioridade, mas sim o caos absoluto? Entre a família FAB, bombas como FAB 250, FAB 500, FAB 1500 e até a temida FAB 3000. No passado, eram simples, rudes, analógicas. Bombas burras. Mas agora, com os módulos UMPK, elas foram promovidas. Equipadas com navegação GLONASS e aletas retráteis, viraram bombas com cérebro e asas. A guerra na Ucrânia mostrou que até as velhas glórias podem voltar, e de forma aterrorizantemente eficaz. E por falar em terror, o Su-57 também sabe brincar com a mente do inimigo. Seu sistema de guerra eletrônica é como um mágico sinistro. Faz radares desaparecerem, confunde mísseis e transforma o F-35 em um caça-cego no meio da noite. Imagina a cena: o piloto americano tenta travar um alvo, mas a tela fica preta, o radar falha e os mísseis não obedecem. E é nesse exato momento que o Su-57 aparece, como um lobo no retrovisor. Agora, sejamos honestos, o Su-57 não é exatamente um fantasma como o F-22 ou o F-35. Sua furtividade é mais moderada. Menos ninja, mais espião em missão improvisada. Mas compensa com guerra eletrônica. Não precisa ser invisível, só precisa ver primeiro e atirar antes. Com seu radar SAN-036 Belka e sensores infravermelhos avançados, ele pode detectar um Raptor a mais de 300 km e lançar o R-37M antes de ser notado. Estratégia pura.
Mas toda essa letalidade tem um detalhe: quantidade. Enquanto os Estados Unidos desfilam com 195 F-22 e mais de 900 F-35, a Rússia está tentando fazer o Su-57 em escala artesanal. Alguns dizem que tem dúzias voando, outros dizem que é menos que isso. Difícil saber, mas em uma guerra real, quantidade conta. Muito. No papel, o Su-57 é um assassino de Raptors. Na realidade, ele é um gladiador solitário tentando sobreviver em uma arena lotada de inimigos com armamento premium e apoio de radar 24/7. Mas a guerra adora uma surpresa. Um único míssil. Uma única manobra. Um Su-57 no lugar certo, na hora certa, pode reescrever tudo. E se você chegou até aqui, tá mais do que na hora de mostrar que tem mira certeira. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque no campo de batalha da informação, você não quer ser o último a saber. Desde os tempos em que a foice e o martelo ainda enfeitavam bandeiras e discursos, a Rússia já jogava pesado no xadrez do céu. Um império aéreo que nasceu sob o olhar atento da KGB, com engenharia de ponta e um certo desprezo por sutilezas diplomáticas. Entre relíquias voadoras e lendas de aço, surge o Su-57 Felon, o caça que promete colocar o nome de Putin na história, de novo. A estrela da aviação russa moderna, o Su-57, é um pacote completo, impressionante, misterioso, com um histórico de produção que mais parece novela. Sim, ele também brilhou em Top Gun, Maverick, porque até Tom Cruise sabe reconhecer um bom antagonista. Hoje, vamos adentrar os hangares gélidos da Força Aérea Russa para dissecar essa maravilha tecnológica. O que ele tem de letal, o que tem de propaganda, e, claro, se ele realmente foi parar nos céus da Ucrânia. Segure-se, está a Armapedia, com Jorge Rojas. Mas para entender o Su-57, é preciso voltar no tempo. Sim, ao glorioso caos da União Soviética, quando a corrida armamentista era o principal esporte nacional. Nos anos 70, os soviéticos já queriam um caça furtivo. Mas aí veio o colapso, a economia desabou, o muro caiu, e junto com ele, o projeto. Fim da linha para o caça socialista. Anos 90. A Rússia recém-nascida tentava sobreviver com um exército quebrado e mais fronteiras do que dinheiro. Mas o sonho aéreo persistia. Em 1999, o Ministério da Defesa decide: é hora de ressuscitar o projeto e colocar a Rússia de volta no céu, com estilo e mísseis de cruzeiro. Nasce o projeto Pakfa. Mikoyan e Sukhoi disputam o contrato. Mikoyan aposta na economia de escala. Sukhoi chega com protótipos dignos de ficção científica. Resultado? Sukhoi ganha, e o avião começa a tomar forma em 2002, com o nome provisório de T-50. Confuso? Bem-vindo à nomenclatura militar russa. Ele virou oficialmente Su-57 só em 2017. E a OTAN, com seu habitual carinho, o apelidou de Felon, o criminoso. Um toque poético para um caça com cara de vilão de filme de ação. A Sukhoi, sempre pragmática, reciclou o que tinha: o compartimento de armas do Su-47, a fuselagem de versões do Su-27M, e pronto, Frankenstein nasceu. Tudo isso empurrado pelos motores da NPO Saturn, escolhidos em 2004 para dar asas ao projeto. O design foi aprovado naquele mesmo ano, mas o dinheiro só apareceu de verdade em 2005. Resultado: mais 15 anos até ele ficar pronto. Sim, 15. Em 2018, o Felon sai das sombras. 2 deles aparecem, como quem não quer nada, na base russa na Síria. E não foi só passeio. Um deles disparou um míssil de cruzeiro. Porque se é para estrear, que seja com pirotecnia. Finalmente, em 2020, o Kremlin anuncia: o Su-57 está operacional. Só tem um detalhe: só existem 21 unidades até agora, isso contando protótipos e operacionais. É pouco? Mas é o que temos para hoje. Apesar disso, ninguém pode negar: o bicho impõe respeito. Bonito, letal e cheio de pose. O Su-57 é o primeiro caça russo com furtividade real. E a Sukhoi sabe o que faz. Sua manobrabilidade é quase sobrenatural, resultado de uma combinação de ailerons, flaps e um talento especial para fazer curvas impossíveis sem desmontar no ar.